Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente pensa que conhece realmente a Cristo. Só o fato, pelo motivo de vir no culto, de vir na rede, de vir num domingo na igreja, e a gente parece que pensa e conhece muito bem a Cristo. Só que o reino é vivência, meu irmão. O reino é viver dia e noite, dia e noite, dia e noite conectado com Jesus. Como existe o velho comparação que falam, que o culto não é só um poço de combustível para a gente vir às vezes e se alimentar para a semana, não é isso. É uma extensão, sempre é uma extensão de tudo, sempre é uma extensão de tudo. Sempre é uma extensão de tudo. É por isso que cada vez que a gente vem aqui, nosso coração tem que arder para estar na presença de Deus. Tem que arder mesmo. A liturgia não precisa funcionar da forma que está organizada. Muitas vezes, se o microfone está aqui, você sentir algo de Deus na tua vida, quiser vir aqui, vem e pegue e fale com autoridade, porque a igreja precisa ser movimentada assim. Essa é a igreja que nós queremos viver. É uma igreja ativa, não uma igreja que espera as coisas acontecerem. O jovem precisa entender isso. É por isso que toda vez quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu sempre subo na metade e dou uma palavra. Sempre. Porque eu sei que às vezes alguns estão desconectados com o ambiente que está acontecendo, e de alguma forma quando alguém fala, dá um direcionamento, porque o jovem é assim, o jovem muitas vezes precisa de direcionamento. Vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Só que ao invés de você muitas vezes receber o direcionamento de alguém que está aqui em cima, deixa o Espírito Santo que vive em ti, fluir na tua vida e falar o que deve ser feito. É isso que precisa ser feito. É isso, a gente precisa de uma igreja ativa, de uma igreja para fora, de jovens que sejam de fato cheios do Espírito Santo. Não só o fato de, eu sou cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você faz coisas que o Espírito Santo está lhe mandando fazer. Vamos cantar mais uma vez Jesus. E eu peço que você cante com toda a tua vontade. Adoração. Eu amo adoração, eu ficaria a noite inteira aqui adorando se fosse possível. E a Bíblia fala que Deus ama receber Deus honra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então dê o seu melhor. Vamos dar o nosso melhor. Cante bem alto Jesus. Invoque o nome dEle. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor recebe a nossa adoração, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. Tu és bendito em nosso meio, Pai. Tu és bendito em nosso meio. Toda honra e toda glória é dada a Ti, Espírito Santo. Fique conosco, Pai. Fique conosco. Fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, Pai. Fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, Pai.
Fale aos nossos corações, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Aquebranta os corações que precisam escutar a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, flua no meio da nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desperte o coração, a mente da nossa geração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quem acredita, dê um glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode ficar aí que eu prometo não demorar. Pode sentar. Glória a Deus. Essa história, muitas vezes, como eu falei, da gente esperar muito, né, pelas coisas acontecerem, isso não funciona, cara. Sério, isso não funciona no reino de Deus. Isso não funciona. O que nós precisamos é sempre estar conectado com o ambiente espiritual. Sempre estar conectado, cara. Sempre estar conectado. Eu costumo dizer que eu começo muitas vezes a me conectar com o culto, né, no momento, quando eu vou vir, na hora que eu estou tomando banho, já estou adorando a Deus, já estou entrando no clima. Eu não consigo, sério, quem me conhece sabe, eu não consigo chegar no culto e muitas vezes, se eu não estou lá atrás orando, eu estou aqui na frente adorando. É um dos dois, eu não consigo me desconectar do ambiente. Eu não consigo. E eu sei que muitos aqui não conseguem, mas eu sei que muitos conseguem. Muitos parece que vêm durante anos e anos, são anos que a gente conversa com o jovem, aconselha o jovem, e acontece muitas vezes isso, meu irmão. Muitas vezes isso, mas você precisa se conectar, entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Muitas vezes nós chegamos aqui, eu sei que alguns vão concordar e entendem o que eu estou falando. A gente chega aqui e já sente um ambiente totalmente diferente, um ambiente espiritual totalmente quebrado. O jovem já vem machucado a semana inteira com um monte de coisa. Muitas vezes a gente chega aqui e já sente um ambiente totalmente para cima, e o culto é assim. E você sente, e não, o que é o ambiente espiritual? São as pessoas, cara. A gente chega aqui e vê realmente, tipo assim, que os jovens estão só num abraço. Né, o Rob que fala muito isso, mas eu também sou muito assim. Às vezes só num abraço perguntei, ei, tá tudo bem? Se o cara olhou para a direita, para baixo, né, tem umas técnicas de psicologia que é mais ou menos assim, olhou para a direita e para baixo porque ele está mentindo, não está tudo bem. Coçou aqui atrás, não está tudo bem. E hoje eu conversei com uns 5 aqui quando eu cheguei. Hoje eu vi umas pessoas aqui que fazia tempo que eu não vinha, e tivemos até uma queda porque está tendo um casamento aí, né? Quem está aqui, com certeza não foi convidado para o casamento, né? Ou se você veio porque você é muito crente, meu irmão, aí parabéns para você. Mas, cara, a gente precisa se conectar com o ambiente. Precisa, cara, precisa. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu vi um ambiente em algumas pessoas totalmente quebrado mesmo. E é isso que falta muitas vezes, cara, para nós jovens. Eu me coloco no meio. Falta muitas vezes algum entendimento do reino, um direcionamento, uma vocação, uma base. Onde é que está o esqueminha ali no Data Show? Quero falar sobre isso aí com vocês, prometo ser rápido mesmo. Conexões que despertam a sua vocação. Para quem entende, sabe que a gente está num mês de conexão. E a conexão é uma palavra muito bacana, se tu entender. Para a vida do jovem é algo sensacional, é algo incrível. Sério mesmo, pode transformar a tua vida se tu entender a importância que as conexões fazem na tua vida. É por isso que eu digo, a conexão está ligada a tudo, está ligada a você se conectar num ambiente aqui no reino, se conectar a pessoas que abrem portas para você. Uma boa conexão pode acontecer várias coisas, ou abrem boas portas para você, ou também fecham grandes portas para a tua vida. Depende de quem você estiver conectado, depende realmente do que você estiver disposto a fazer. Hoje eu coloquei algo no meu Instagram assim, que às vezes vem a frase na hora eu já escrevo, né? Mas você não é fraco, os seus objetivos que são fracos. Isso é verdade, cara, isso é uma grande dificuldade do jovem. Sabe qual é a grande dificuldade do jovem? É descobrir a sua vocação. Talvez você vai pensar assim, cara, é uma dificuldade da humanidade inteira, ok? Mas é uma grande dificuldade do jovem. Muitas vezes o jovem não sabe para que serve. O que é a vocação, Jean? É você entender, por exemplo, para que você está aqui. É você entender, por exemplo, quando você sair daqui, se você, vai para um x-salada com alguém, se você vai com um propósito, com uma vocação, com um discípulo para ensinar, para conectar alguém, ou se você vai com outro propósito, talvez só de encher a barriga.
Ah, Gê, mas eu preciso também do meu momento, enfim, de lazer. Ok, mas quem está conectado, entende o propósito de Deus, até no momento de lazer você está na tua vocação. Você está na tua vocação. A conexão é essencial na vida do jovem. É essencial, cara, é essencial. E por que é tão difícil o jovem entender a sua vocação? Porque muitas vezes ele recebe tantos convites, né? Parece que é uma onda de convites que vem sobre a vida do jovem, que o jovem não sabe o que escolher. Ele está muito desconectado com tudo. Está muito desconectado, ao mesmo tempo que muitas vezes o jovem não quer nada, ele quer tudo. E isso é uma grande falha, sabe por quê? Porque você pode perder muitos anos da sua vida. Muitos anos. Anos e anos desconectado. Pior ainda é quando algumas pessoas estão desconectadas com seus propósitos dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Existe outro tipo de jovem que muitas vezes quer fazer tudo dentro do reino de Deus, desconectado. Não sabe o que quer. E eu levanto a mão e eu digo que sou o primeiro, porque eu acho que eu já cantei, olha, sério, já fiz acho que praticamente tudo, já cuidei de vários ministérios, já fiz tudo. Por quê? Porque eu não entendia, durante anos eu não entendi qual é a minha vocação. Eu não entendia. Só que quando eu comecei a entender, é por isso que eu tenho autoridade aqui para falar para vocês, tipo assim, eu vivi isso, e eu sei o que eu estou falando, eu vivi o melhor de Deus na minha vida, eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida, e vou viver muito mais. E eu sei que alguns aqui estão muito conectados também com a sua vontade, mas outros não estão, e o meu objetivo nessa noite, o que é? Despertar você. É despertar você. Talvez o objetivo de quem está do seu lado também é despertar você. Você precisa ser despertado, você precisa ser ativado. Ativado, é como se tivesse sabe aquele botão vermelho? É como se tivesse um botão vermelho no meio da tua testa, e alguém chegasse e apertasse e te ativasse no reino de Deus. Senão, qual é a razão que tu está aqui? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Muitas pessoas falam, é melhor estar aqui do que estar lá fora. Ok, concordo também. Mas cara, é melhor estar aqui, estar muito mais conectado do que muitas vezes estar aqui e a tua cabeça está lá fora. Então você precisa entender o ambiente, você precisa entender o que nós estamos vivendo. Se você não entender, você está perdido, meu irmão. E eu vou dizer para você, vai chegar um dia que você vai entender que você não entendeu a sua vocação. E quando você tiver esse choque de consciência, vai ser um dos piores dias da tua vida. Choque de consciência, sabe por quê? Porque a pior coisa que existe na vida do ser humano é mentir para a sua consciência. É você mentir, é mentir. Conheço jovens, por exemplo, que, sei lá, são formados em medicina. E eles dizem que amam, mas eles mentem para a consciência dele, porque eles só fazem isso para agradar os outros. Não faça coisas para agradar os outros. Quando você tem vocação, você faz, principalmente no reino de Deus, você faz para agradar a Deus, não a tua boa vontade. Você não tem que estar no ministério, no louvor para agradar a tua boa vontade. Você tem que estar no ministério se você tem chamado para agradar a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes propósitos que nós queremos fazer para essa geração é despertar a vocação, conectar nos momentos, nos pontos certos e levantar os pilares onde cada um tem que ser levantado. Cada um tem que ser levantado. Eu sei que aqui tem dons que estão mortos faz tempo. Eu sei que aqui existe dons que estão enterrados faz tempo. Faz tempo. Tempo mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tu não usa aquilo que Deus tem na tua vida, Deus tira e dá para outro. Ah não, Gê, porque eu recebi uma promessa de Deus. Deus tira e dá para outro. E eu vou dizer mais. A pior dor é quando tu vê alguém fazendo aquilo que Deus já tinha despertado no teu coração há tempo, há muitos anos. Isso é dolorido, isso é dolorido. Tu olha para alguém com um ministério lindo, voando no ministério, só que Deus já tinha te dado essa visão há 5 anos atrás, mas porque você não estava conectado, você não entendeu a sua vocação, você não entendeu nada. E o único sentimento de você que vem é aquele sentimento de... Sabe aquela dor no coração, aquele aperto, parece pegar uma prensa e apertar o teu coração. Por quê? Porque você não estava conectado. Talvez uma palavra que você já escutou muitas vezes e não entendeu. Não entendeu. E muitas vezes você pode até estar conectado em entender a sua vocação, mas você está se escondendo atrás de algumas coisas ainda. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, 27, que diz assim, a vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse, segue-me. E se levantando e deixando tudo, o seguiu.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não entendeu a sua vocação, o maior culpado é você. Se você ainda não entendeu a sua vocação, o maior culpado é você. Levi, para quem não conhece, eu sei que alguns sabem, mas talvez outros não conhecem, é o famoso Mateus, amém? É o livro de Mateus. E Levi era um cara que ele teve um chamado muito louco por Deus, muito louco mesmo. Foi por isso que, deixa a frase ali, faz favor, no slide. Levi é o nosso querido Mateus, né? Todo mundo quando, enfim, conhece Jesus, ou vai ler a Bíblia, vai ler o Novo Testamento, começa por Mateus. E a chamada de Levi é uma chamada muito louca, porque eu já conheci muitas pessoas com a mesma chamada, e ele é um cara que ele entendeu a vocação dele. Ele entendeu a vocação dele, ele entendeu o chamado dele, para que é que ele veio para esse mundo. Quem era Levi já? Levi, ele era um coletor de impostos, um republicano, trabalhava para a República Romana. Ele era aquele cara que ficava sentadinho, as pessoas vinham, né, a população vinha mês a mês pagar os impostos para ele, as pessoas vinham pagar os impostos para ele, e ele era um recolhedor, né, um coletor. E eu imagino que, o Douglas ali depois me corrige tudo que eu falar de errado, amém? Mas eu imagino que, o Lucas, eu imagino que, quem me conhece sabe que eu erro o nome normalmente, é uma dificuldade minha. Mas eu imagino uma coisa, que aquelas profissões, a profissão dele era uma das melhores talvez da época, porque ele vivia, né, era bem vestido, bem arrumado, tinha uma presença, afinal de contas ele trabalhava para o governo e tudo mais, era bênção. Só que eu imagino, cara, olha só, sério, pensa comigo, se conecte um pouquinho comigo, me empresta a tua atenção mais por uns 15 minutinhos que eu vou ser rápido. Eu imagino o Levi levantando toda manhã, sei lá, levantava da cama dele, se olhava no espelho, não sei se tinha espelho naquela época, mas lavava o rosto, se arrumava, botava a roupa do coletor da época, que acredito que deveria ser uma roupa de linho fino e sei lá mais o que, e saía para o emprego dele, todos os dias, muito bem. Era um cara respeitado, sei lá, é como se fosse um bancário hoje em dia, vestido de terno, muito bem vestido, no meio da sociedade, né? Quando você vê, não importa quem é o cara, se o cara estiver de terno, é por isso que tem a gente às vezes até vai fazer assalto de terno, né? As pessoas julgam pela aparência, mas eu imagino ele muito bem arrumado, todos os dias levantava, ia trabalhar, né? Feliz, porque ele tinha uma posição, afinal de contas ele era um coletor de impostos. Mas eu imagino que ele ia quebrado muitas vezes quando ele entendia que aquilo não era a vocação dele, que aquilo não era o propósito dele, que não era algo exterior, que era o que animava ele. Eu acredito nisso, eu olho para a história de Mateus e eu entendo dessa forma, porque Jesus chamou vários caras de tudo que é tipo. Eu não sei, mas se Jesus passou por um pescador e Jesus me chama, eu me ponho no lugar dos dois. Se eu sou eu não estou desdenhando, mas sei lá, se eu sou um pescador e Jesus me chama, eu acho que seria mais fácil isso se eu tivesse a posição ainda mais de Levi, né? Porque às vezes, sei lá, o pescador já lidar com a natureza, tal, já tem aquilo ali, quem é esse é o Messias, então vamos, né? Como aconteceu com alguns discípulos. Mas Levi vivia ali no meio da selva de pedra, bem no centrão mesmo da cidade, no meio das pessoas, é totalmente diferente, meu irmão. E eu imagino ele indo para o emprego dele todos os dias, de uma daquelas caminhadas, na minha concepção, tá, gente? Aqui eu tô viajando na batatinha, mas eu imagino que ele até deve ter visto talvez Jesus, cara. Eu imagino, ele viu Jesus e talvez ele escutou algumas coisas que Jesus falaram que, bum, gravou no coração dele de uma forma totalmente louca. Quando você tem vocação, quando existe uma vocação para você, algumas coisas sempre vão despertar a sua atenção, Eu não sei se falaram para você já de uma semente lançada, eu não sei se você já conhece, né, o método, não sei se tem parábola, mas de uma semente lançada, de uma palavra lançada muitas vezes. Se alguém lança alguma coisa sobre você, né, uma palavra negativa, você pode aceitar aquela palavra e alimentar ela, sustentar ela. Só que quando é algo positivo também, eu imagino que ele sustentou aquela palavra que nem foi dito para ele e foi para o emprego dele, e aquilo falava mais alto, falar de propósito, de princípio, de missão, tudo que Jesus falou, talvez, falou forte com ele. E eu tenho certeza que Levi pensou assim, cara, eu estou pensando que a minha vocação é uma coisa e a minha vocação é outra. Eu só estou olhando para o natural, eu só estou olhando para a carnalidade, eu só estou olhando para o dia a dia, eu só estou olhando para as finanças, eu não estou olhando além. Talvez ele pensava assim, cara, eu não tenho uma missão de vida. Quando as pessoas vêm e me perguntam, Jean, por que todo dia tu está na igreja, cara? Tipo assim, o que tu ganha? Tem muito amigo no mundo, o que tu ganha muitas vezes lá? Tipo assim, célula, o que é célula? Por que tu ganha com isso? Eu falei, cara, é a minha missão. Só vai entender, tipo assim, tem outros loucos comigo que entendem a missão, é a minha missão, é missão, tu não vai entender, porque é a minha missão.
E eu imagino que ele pensou assim, Levi, cara, acho que eu estou totalmente desconectado, eu não tenho conexão, me desconectei com a minha missão. Só que essa passagem que eu li, chega um dia Jesus, chega exatamente no lugar onde está, olha para ele e fala, Levi, segue-me. A semente já estava plantada no coração dele, a semente já estava. Eu não sei vocês, mas a Bíblia fala de uma parábola, algo mais ou menos assim, que no templo um fariseu orava, o fariseu orando na frente, com as mãos levantadas, Jesus, te agradeço, Pai, porque o Senhor me escolheu, porque eu sou diferente daqueles que estão lá, te agradeço, Deus, porque eu não sou um pecador, porque eu sou o melhor, muito obrigado, Deus, pela perfeição da minha vida, porque eu não sou um republicano. E no cantinho, lá no cantinho, ajoelhado, tinha um republicano. Tem uma parábola que fala isso, tenho certeza. E na hora que eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei disso e eu já conectei isso. Eu acho que, será que no dia dessa parábola, que Levi passou indo para o emprego, será que ele não escutou Jesus falar isso, e isso não ficou no coração dele? E a parábola fala que tinha um republicano num canto, ajoelhado, quietinho, ajoelhado, quietinho, orando mais ou menos assim, Pai, sou pecador, Pai, sou pecador, tenha piedade de mim, Deus, tenha piedade de mim, tenha piedade da minha vida, tenha piedade de quem eu sou, tenha piedade, Pai, eu sou pecador. Reconhecimento, não mentindo para a própria consciência, mas dizendo, Deus, eu sou falho, eu tenho tropeçado várias vezes, eu tenho caído, Deus me perdoa. Eu imagino, cara, e eu sei que a parábola termina mais ou menos assim, dizendo que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Muitas vezes para você descobrir essa vocação, você tem que se humilhar. Muitas vezes para você descobrir a sua vocação, você tem que estar com a cara no pó. E quando Jesus chega e fala assim, Levi, me segue, ele já tinha entendido. Eu tenho certeza que ele foi para a casa dele naquele dia e chorou um monte. Ele chorou um monte, mas ele entendeu a vocação. Quando Jesus chega e fala assim, segue-me. Não, peraí, cara, tu é um bancário, tu vai largar um emprego, sei lá, ganhando 15 mil reais por mês, tu tem uma posição, tu tem um carro, tem tudo, tu vai largar tudo, e Lucas aqui fala que ele deixa tudo para trás, tudo, e seguiu Jesus. Ele saiu de um grande emprego de Roma para entrar para a história da humanidade, e hoje é uma inspiração para mim, e eu acredito que para vocês, porque ele viveu a vocação, cara. A Bíblia fala mais para frente que no mesmo dia de noite ele faz o quê? Quem sabe? O que ele fez no mesmo dia à noite? No mesmo dia à noite, alguém sabe o que ele fez no mesmo dia à noite? Alguém arrisca? Ele fez uma festa. Aí eu fiquei pensando, cara, quem é que é? Olha que loucura, né? Ele fez uma festa com todos os amigos. E quem era o convidado especial dessa festa? Quem era o convidado especial da festa? Jesus. E Jesus está lá sentado no meio dos pecadores, cara. E o Levi era o mais pecador de todos, eu tenho certeza disso. Era o mais pecador de todos. Mas Levi estava feliz, cara. Porque ao mesmo momento ele entendeu a vocação dele, se conectou com o reino, se conectou com a história. Eu quero que você saia aqui dessa noite pensando nisso, pensando na história de Levi. Quando Jesus te chamou, tu tem certeza que tu entendeu qual é a vocação? Qual é a conexão que Ele queria para a tua vida? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma missão, cara. Eu digo que eu sou um desenvolvedor, um provocador de histórias. O Rob está usando o termo provocador. Eu falava que eu era um desenvolvedor, agora eu falo que eu sou um provocador de histórias, cara. Porque eu quero provocar a tua história. Porque um dia alguém provocou a minha, porque eu estava totalmente desconectado da minha vocação. E eu me conectei, eu quero que você se conecte também, entenda que o reino de Deus é vivido através de conexão. Primeiramente, conexão com o reino, conexão com os céus. E depois conexão com a vontade de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, não é a sua história que tem que melhorar, só porque você quer.
quando nós nos conectamos com a vontade de Deus, descobrimos a nossa vocação, aqui eu estou falando de vocação dentro de reino. Quando a gente entende isso, é para agradar a vontade de Deus, não é a sua, não é a minha. É Deus que tem uma missão para nós. Não, Jean, porque o meu chamado é esse. Não, cara, às vezes não é da vontade de Deus. E se Deus deixou muito claro para você, por que você não começou? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você caminha debaixo de uma palavra que alguma vez você recebeu na sua vida, tenha coragem que vai se cumprir, mas entenda que palavra é essa. Mas se um dia você recebeu uma palavra de alguma coisa, sério, um dia um discípulo chegou para mim e falou assim: cara, eu gosto de ti, sabe por quê? Porque tu assume o papel de líder. E é verdade, tipo assim, se eu estou numa posição, eu assumo. Quem me conhece sabe que é o meu jeito. Tipo assim, eu assumo realmente. Me deu autoridade, então tá. Não vou passar a mão na tua cabeça porque eu quero te desenvolver. Então, meus discípulos sabem, eu mais bato muitas vezes que passa a mão. Por quê? Porque eu quero que aprendam, porque eu quero que cresçam. E às vezes eu vejo eles já batendo nos outros, uns batendo nos outros. Eu acho lindo isso. Batendo na forma da palavra, eles não estão se matando. Eu estou dizendo, batendo de um, aconselhando o outro. Cara, tu tem que fazer isso, porque está errado, porque não está na Bíblia. Amém, cara, amém, são reflexos, aprenderam, vamos, cara. É que nem eu falei, né, muitas vezes, por que a gente tem que seguir muitas vezes toda a liturgia? Tudo bem, existe uma organização, mas eu tenho uma notícia para falar para vocês, principalmente os pastores desse templo, dessa igreja, desse ministério, são pessoas totalmente abertas a tudo. Se você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida de fato, e se um dia Ele mandar você falar alguma coisa para a igreja, vem aqui, agarra nesse microfone e fala, cara. Fala, não tem receio. Ah não, porque eu preciso orar, vem aqui, agarra e fala, e ora pela igreja, tenha coragem. A liturgia muitas vezes tem que ser quebrado, né? Não precisa ser, não sei o que, tipo, agora nós vamos para lá, agora nós vamos para cá. Não, cara, não é assim que funciona. E como eu estava falando, ele muitas vezes batem, e uma vez um discípulo chegou para mim e falou isso: cara, eu gosto de ti, porque tu assume o papel de líder, tu assume realmente, tu assume, tu cria a responsabilidade do que precisa fazer. E isso realmente eu falei, cara, é verdade. Por quê? Porque eu entendi a vocação. E eu quero que você seja ativado nessa noite. Ei, eu acho que está falhando. Quero que você seja ativado nessa noite. Ativado. Eu sei que tem dons aí dentro, escondidos dentro do teu coração. Eu sei disso, cara. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje à noite e tu vai sair conectado, tu vai sair curado, com o teu coração curado e conectado muito com a tua vocação. Em nome de Jesus, cara. Chega, eu vou dizer uma coisa, chega de muitos anos eu ver jovens vir conversar comigo, sempre com a mesma balela. Cara, eu não sei qual é a minha missão dentro da igreja. Aí o cara começa a se sentir excluído, né? Se sentir excluído. Não é você que está se sentindo, é você que está se excluindo automaticamente. É você que está se escondendo automaticamente, cara. É você. Que nem relacionamento, tem muitos casais aqui. Relacionamento é a mesma coisa, eu e a Pam apanhamos muito, mas aprendemos. Deus une propósitos, cara. Deus une propósitos. Aos casais, saem daqui com essa palavra, Deus une propósitos, cara. E aos que são solteiros, no dia que namorarem, entendam isso, Deus une propósitos. Se o relacionamento estiver desconectado com o propósito, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar, vão bater cabeça, não vai dar certo, não vai, cara. Agora, quando os dois entenderem qual é o propósito, quando os dois entenderem qual é a missão, cara, nada quebra. Entendam isso, cara. Não era nem essa palavra que eu era para pregar aqui, porque eu queria falar sobre uma outra coisa que eu tinha. E chegou hoje 6 horas, eu estava com a Pam, a gente estava no aniversário, e eu falei, vou para casa, vou orar porque Deus está falando comigo. E eu tenho certeza que isso que Deus está falando aqui agora, eu tenho certeza que está falando em alguns corações. E eu anotei uma frase ali, que eu fui ler agora. A igreja é um disjuntor para a sociedade onde ela está implantada. Eu não sei, eu estava orando e veio isso muito forte na minha mente. E eu fiquei pensando, uau, é verdade, Deus. A igreja é realmente, e se a gente ligar esse disjuntor, a gente ilumina a cidade. A gente ilumina outras vidas. Se a gente entender isso, realmente a gente ilumina outras vidas.
Agora, se esse disjuntor viver sempre apagadinho, sempre escondido, não acontece. E deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um disjuntor na sua vida porque você é a igreja, cara. Tipo assim, eu sei que o que eu estou falando você já escutou 1 milhão de vezes. Eu tenho uma mania, não é uma mania, um hábito, de anotar todas as pregações. Se vocês me verem, muitas pessoas pensam que eu estou mexendo no celular, mas eu tenho o Evernote e eu fico anotando tudo no Evernote. E esses dias eu estava dando uma olhada e eu reparei que o ano inteiro passado, todas as ministrações que eu fui, falavam a mesma coisa. Falavam a mesma coisa, cara. Tipo assim, eu comecei a reparar, eu disse, não é possível. A base era diferente da Bíblia, existiam algumas coisas diferentes, mas a essência era a mesma. A essência era a mesma. O que era, Jean? Falar do amor de Cristo, espalhar o Evangelho, levar o amor para outras pessoas. Tipo assim, o básico, o beabá, sabe? O beabá, o leitinho, o leite do Evangelho. Porque as vidas estão esperando isso, cara. Estão esperando isso. E é como eu estou falando, não sei se a gente pensa, tipo, cara, o que o cara está falando aqui eu já escutei um monte de vezes. Tipo assim, eu me ponho no meu lugar, eu também já escutei um monte de vezes, mas, tipo assim, depois que eu comecei a entender e praticar, que eu vi realmente as coisas de Deus acontecer na vida das pessoas. Então, se a igreja é um disjuntor para a cidade, você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Então, se você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja. E se você é a igreja, você é o disjuntor aonde você estiver. Então, trata de ligar esse disjuntor e vamos ganhar essa cidade para Cristo, cara. Visto como todo mundo está empolgado? Deixa eu falar um negócio para vocês. Não, olha só, sério, de coração aqui, já ensinei isso para muitas pessoas e quero ensinar para alguns. Jamais fique mega feliz com um discurso motivador. Motivação não leva a lugar nenhum, cara. Como assim, Jean? Motivação não leva a lugar nenhum. Eu odeio quando eu vejo um outdoor aqui em Criciúma, assim, odeio a forma de falar, né? Mas eu nem olho. Quando eu vejo um outdoor, não, porque não sei o que, o palestrante motivacional estará aqui. Balela. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Inspiração transforma vidas, cara. Então, já que eu falei, com um certo nível de empolgação, que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, e eu não senti um retorno de ninguém aqui. Não senti. Porque se a gente tivesse realmente conectado todo mundo com o mesmo propósito, volto a dizer, talvez uns aqui, e eu conheço a vida de muitos, estão muito bem conectados com o Evangelho, com a missão que a igreja vive. Mas eu sei que muitos, mesmo sem não conhecer e conhecendo, não estão. Se a gente tivesse unido na mesma missão, eu falaria isso, sei lá, se levantariam, todo mundo aplaudiriam, ficariam super felizes. E eu não vou repetir, porque enfim, fica agora a visão de cada um. Mas cara, quando você é inspirado por alguma história, quando você é inspirado por alguma coisa, você transforma vidas, cara. Sério, inspiração, tipo, cara, inspiração, isso me inspirou. Aí quando, muitas pessoas falaram isso e isso eu amo. Alguns jovens já mandaram para mim, cara, tu me inspira. Muitos conhecem no meu Instagram, eu estou direto no Instagram, eu falo de tudo no Instagram. E sempre, todos os dias, eu vou começar a postar de novo agora, todos os dias tem pessoas que vêm e falam assim, cara, tu me inspira. Pô, Jean, por que parou de postar algumas coisas? Eu estava me inspirando. Olha só, às vezes o cara lá do outro lado do Brasil assiste e tem inspiração. Você tem Instagram, é mais bonito que eu, é mais bonita que eu, talvez fala melhor que eu e não utiliza, talvez, sei lá, para divulgar, para falar alguma coisa, mandar uma mensagem. Tem um jovem que uma vez, através de algumas mensagens que eu comecei a mandar, isso é um testemunho que ele mandou para mim, ele ia se suicidar, ele ia se matar. E ele começou a mandar mensagem porque ele me seguia no Instagram. E eu sempre dava algumas mensagens. E ele começou a conversar comigo, eu comecei a conversar com ele. E ele falou, cara, um dia ele falou assim, cara, eu ia tirar minha vida. Eu não sei se ele quis ser polêmico ou não. Só que eu acredito que não, sabe por quê? Porque hoje ele tem um ministério muito massa. Muito massa, cara. Eu não me lembro o nome, mas não sei o que God. Tipo assim, cara, não sei o que God. Mas o que é o ministério dele? Ele ajuda pessoas que querem se suicidar. Esse é o ministério dele. E daí ele fala assim, cara, eu ia me matar um dia, mas tu me inspirou, cara, porque tu me deu atenção. As pessoas só querem atenção. As pessoas só querem atenção, cara. Só querem às vezes um ombro para chorar. E daí a gente está tão fora, tão desconectado, tão desligado com a vocação, que não entende. E daí as pessoas estão se matando do nosso lado. Eu sozinho não vou conseguir. O Giva sozinho não vai conseguir. O Leco sozinho não vai conseguir.
O Guto sozinho não vai conseguir. O Lucas sozinho, o Rick sozinho, o Ataíde sozinho, não vão conseguir. O Dudu sozinho. Agora, se a gente se unir, a Mari, a Pâmela, se a gente se unir, é diferente, cara. Mas para isso precisa ser ativada a tua vocação. Se tu tem um ministério, cara, seja qual for o ministério. Hoje existem igrejas com ministérios lindos, cara. Sério, com ministérios lindos, cara. Eu tô rodando, evangelizando os donos do CrossFit onde é que eu tô, para a gente fazer uma célula lá dentro. Quero fazer uma célula lá. Imagina que massa. Já pensei até comprar um pavilhão, alugar, botar CrossFit Church e fazer uma igreja. Ué, é alguma forma de evangelizar, ué. Se essa for a vocação, ou se alguém aqui também quiser, que agora, para quem não sabe, nós temos o novo crossfiteiro da igreja, que é o Satira. Olha, ó, senti glória a Deus, só não escutei o glória a Deus dele. Rapaz, já está levantando um monte de peso já. Mas se for alguma coisa que é para fazer, para alcançar vidas, vamos fazer. É isso que a gente precisa fazer, mas vamos despertar, conexão com o reino, conexão com pessoas, conexão com vidas, cara. Se você está desanimado, eu estou desanimado, te conecte com um cara que te inspira. Quem é que te inspira? Cara, é o Rob que me inspira. Se conecta com o Rob. É o Elton que me inspira. Se conecta com o Elton. É a fulana que me inspira. Se conecta com a fulana de alguma forma, mas faz alguma coisa. Não deixa um ministério que existe na tua vida morrer. Não deixa uma vocação na tua vida morrer. Não deixa, cara. Tu tem uma história linda para construir. Sério, tu tem. Isso não é, eu não estou jogando palavra ao vento. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que estou falando porque eu já falei isso para várias pessoas, para vários jovens, e construíram uma história linda. Estão construindo. Então entenda isso e viva isso. Viva o Evangelho. Viva o que Deus tem, cara. Viva o que Deus tem para a tua vida. Chega de dar soco, de dar murro em ponta de faca. Tem uma frase que eu gosto de falar, que eu sempre digo, que você pode conquistar em um ano, que você levaria 5 ou 10, eu acredito nisso, porque eu já conquistei coisas na minha vida em um ano, que eu tenho certeza que, olha, se eu não tivesse muito bem conectado com a minha vocação, com meus propósitos, eu levaria mais de 5 anos. Tem certeza disso? O Rick, onde é que está o Rick? Tu está atrás da câmera. Vem aqui, faz favor, vem aqui. Esse, para não conhece, é o Rick, para quem não conhece. Cara bonito. Cara que tem o maior corte de cabelo. Você vai falar, não vou falar nada. Eu vou entregar o microfone e falar, vai falar em 1 minuto, tá? Vai falar. É uma prova viva do que realmente Deus faz coisas em um curto espaço de tempo. Tipo assim, o que Deus fez na tua vida, enfim, coisas que tu sabe que talvez tu procurou durante anos, aconteceu em quanto tempo? Tá, vamos lá. Cara, eu servi muito tempo na Assembleia, então desde 13 anos, 14 anos, mas nunca era submisso a pastores, a líderes, e perdi muito tempo, cara, nesse ministério. E a partir do momento que eu vim para a Vida para as Nações, me coloquei debaixo das autoridades do pastor, do Jean como líder, cara, muita coisa começou a mudar na minha vida. Eu troquei de emprego, comecei a trabalhar na barbearia autônomo, e muitas coisas começaram a despertar na minha vida. Hoje a célula é feita na minha casa, eu e minha esposa estamos sempre aqui focados, e muita coisa está acontecendo. Quanto tempo? Tempo mesmo? Questão de quê? Fevereiro desse ano. Questão de meses. Amém. Vocês entenderam? Vocês podiam aplaudir pelo menos o que Deus faz e despertar e tudo mais. Obrigado, Rick. Sério, olha só, pensa bem. O cara nasceu dentro da igreja praticamente, virou ano, mas não entendeu algumas coisas. Quando ele entendeu, desde fevereiro mudou muitas coisas na vida dele. Eu acredito que, sei lá, cara, até dezembro, até o final desse ano, tu pode conquistar muitas coisas que talvez tu não conquistou o ano inteiro, mas te conecte com pessoas. Tem outras histórias aqui, Deise Perraro, tenho certeza, é um outro exemplo. Tem muitos exemplos aqui dentro, de pessoas que eu conheço que mudaram a vida deles rápido, se conectaram à pessoa certa, se conectaram a propósito, entenderam a vocação. Fica de pé. Vamos lá, banda. Uma outra frase eu anotei hoje quando eu estava fazendo essa palavra, que é o seguinte: não basta brilhar,
você tem que iluminar. Não basta brilhar. Não basta. O Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso meio, Pai. Tem liberdade no nosso meio, Pai. Coloque a sua mão no seu coração. Ei, Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio, Pai. Ei, Espírito Santo, vamos despertar, Pai. Despertar essa geração, Deus. Ei, Espírito Santo de Deus. Ei, Espírito Santo de Deus. Tu és um Deus que ativa a tua geração, Pai. Flui, Pai. Flui no meio dessa geração, Deus, mas ativa essa geração, Pai. Ativa para a vocação, para o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha no meio dessa geração, Pai. Trabalha no meio. Cante com vontade. Faça o seu melhor.